Pois bem, dados os bons dias, eu queria dizer a todas e a todos, primeiro, agradecer o convite de coração. É muito bom, no domingo, vir comemorar mais um ano de vida desse camarada, que foi meu secretário durante o governo municipal, e também de ver tanta gente boa, tantos camaradas de tantas lutas e de outras lutas e de tantos outros tempos que estão aqui acompanhando o Herbert nessa caminhada que ele inicia. Inclusive, claro que tem aqui uma turma do PSOL que veio acompanhar a Soraya, do PCdoB que veio acompanhar a Nájila no debate, as referências pessoais e políticas, mas eu já estou vendo muita gente que já chegou para mim e disse que vai acompanhar o Herbert, e são pessoas de peso e de muita grandeza na militância histórica do PT ou e das lutas sociais. Eu fiz aqui um apanhado geral, para mim não perder tempo em algumas coisas que eu acho que a gente tem acordo, mas eu começaria dizendo o seguinte: eu não tenho nenhum receio, eu não tenho nenhum problema em dizer que num debate desse você traz mais dúvidas do que certezas. Até porque a gente sempre acreditou, e é por isso que a gente está organizado de forma partidária, Soraya no PSOL, a Nájila no PCdoB, eu no PT, que não tem saída individual, a saída é coletiva. E por isso mesmo eu acho que cada vez mais aprofundar o que está acontecendo diante do cenário, não só no Brasil, mas talvez na América Latina e quiçá no mundo, a gente pode estar junto, vivendo esse momento duro, mas ao mesmo tempo talvez parindo o que possa vir de melhor desse atual estado de coisas. E eu digo isso porque eu imagino, e eu também posso dizer com muita tranquilidade, e eu também tive, como a Soraya fez algumas colocações em relação ao próprio partido, todo mundo sabe que eu também muitas vezes eu tinha a obrigação moral, ética, política e humana de me insurgir contra posições do meu próprio partido. Isso não foi uma vez, não foi duas vezes, foi sempre que eu achei necessário, ou pelo menos que um coletivo que eu ouvia achava que era importante fazer o contraponto, demarcar algumas coisas, porque às vezes a gente tem mil sonhos, mil esperanças e mil ideias, mas a gente às vezes é tragado pelo pragmatismo. E nessa coisa onde o pragmatismo parece que nos suga, a gente precisa estar a cada passo muito atento a tudo. Vocês sabem que um dos maiores patrimônios humanos que eu acho que eu tenho, eu para mim mesma, quando terminou o governo municipal, primeiro eu olhei para os braços, para as pernas, estava inteira, e depois eu pensei assim, eu saio com um sentimento profundo que me fortalece, de orgulho, por eu no governo não ter seguido aquela máxima. Quando é parlamentar diz o que quer, quando está no governo começa a fazer tudo o contrário. Não foi assim que o nosso governo fez. Nosso governo foi um governo de esquerda, que eu não acho, e aí eu vou fazer essa ressalva, porque eu não vou entrar nesses detalhes aqui específicos do Estado, assinando embaixo do que a Soraya falou, até porque nós militamos, nós somos um coletivo chamado Gregório Bezerra, de uma juventude chamada Juventude Avançando, depois Juventude Venceremos. Ela tinha referência política, era o coletivo no Gregório Bezerra, né? E nós, quando eu entrei na universidade, minha primeira experiência foi exatamente nesse coletivo onde estava o Camilo e onde estava a Soraya. Então a gente teve, antes, independente das lutas futuras, a gente teve essa experiência juntos. Então, assim, embaixo de tudo, todo mundo sabe aqui que eu tive, ainda bem que eu tenho, eu acho isso de uma certa forma um privilégio político, de ficar escondendo o que eu penso. Ao contrário, eu sempre paguei um preço muito alto, porque eu digo as coisas que eu penso e me coloco e me posiciono da forma que eu acho que a luta política socialista exige. Portanto, eu poderia dizer assim, para resumir, eu poderia dizer que as esquerdas no Brasil precisam, qual é o rumo nosso? Eu diria assim, de forma global, nós precisamos ir para onde sopra a esperança.
E não a esperança, uma palavra solta, morta, e retórica, mas a esperança que a gente possa construir o sonho da igualdade social radical, da diversidade humana radical, dos valores radicais, da liberdade radical. Eu falo dessa esperança. Então a gente precisa estar atento e saber para onde sopra a esperança. Porque se a gente fosse fácil a gente construir tudo o que a gente sonha e acredita, a gente não estava aqui no momento desse, diante de um governo fascista, onde o povo brasileiro, em sua maioria, está longe de ser representado nos espaços institucionais de poder. Eu falo especificamente da Câmara Federal, que é assim, você fica entre o drama, a comédia o tempo inteiro, porque existe uma outra loucura que chegou lá. A gente dizia, foi meu primeiro mandato, o mandato anterior, e aí quando eu vi aquela coisa atrasada de direita e tal, eu dizia, meu Deus do céu, eu cheguei logo agora, que o pessoal dizia que há 20 anos não tinha um congresso tão péssimo e tão conservador. Mas teve, gente, o agora. O agora é péssimo, conservador e da extrema direita. E grave, gravíssimo. Porque são pessoas completamente despreparadas e desqualificadas, com inteligência emocional zero, e que se colocam agora como herdeiras e como seguidoras do Olavo de Carvalho, do Bolsonaro e tudo mais. E o mais grave, eu hoje olho e eu digo assim, meu Deus, de onde veio esse povo? Pelo amor de Deus. A gente, ou não, nós de esquerda, a gente não faz essa pergunta todo dia. E o que é que eu estou descobrindo a cada dia que passa é que eles estavam vivos, vivinhos, e eles constituem um universo paralelo que a gente, na nossa inteligência esquerda e de tal, a gente não via. Aí não via, mas eles se relacionavam, eles se organizavam, inclusive a partir do fenômeno das redes sociais, que ajudou a eles. Eu digo já isso, que eu também estou estudando. Eu estava assim, mais ou menos louca, agora louca total, porque eu comecei a fazer... aliás, eu já terminei as disciplinas, agora eu vou para a tese, mas eu fui fazer doutorado em semiótica e comunicação e semiótica. E doutorado na PUC de São Paulo. E semiótica não quer nada. Aí quem diz, mas o que é semiótica? É uma uma semiótica? Não. Semiótica é uma ciência relativamente nova que quer entender o sentido, ou poderia dizer o significado das coisas que acontecem no mundo, o tempo todo. Como se tudo que a gente estivesse vendo, ouvindo e falando, tivesse em formato de discurso, que não é o discurso, a fala. São as coisas, sucessão de significações que estão postas. Aí a pessoa pirou de vez. Porque aí eu comecei a tentar entender, nem era o significado de tudo não, de poucas coisas que estavam diante de nós nesse momento na conjuntura. Então assim, quando eu digo que as esquerdas devem ir para onde sopra a esperança, é que a Soraya, a gente era parceira nisso, mesmo depois que a gente começou a ter partidos diferentes, mesmo a gente continuou junto militando, mas a gente sabe que nós não podemos fazer revoluções sem a cultura, sem bailarinas, sem as danças, sem as manifestações da alma. A gente sabe que a gente não pode fazer revolução onde não tem a delicadeza, onde não tem um cuidado, onde não tenha radicalmente a nossa sensibilidade colocada sobre cada atitude que a gente faz. Às vezes a gente precisa endurecer, é bem verdade, mas como dizia o nosso grande Che Guevara, sem perder a ternura, jamais. Isso não é uma palavra só para a gente ficar repetindo, é para a gente entender o significado profundo que isso tem. Diante disso, e se a gente fizesse essa revolução, esse debate sem falar das bailarinas, das danças, nós estaríamos então contrário ao que o nosso aniversariante esperaria, já que é uma pessoa que inclusive tem uma militância na área cultural, né, dentre outras, mas eu ressaltaria essa aí, que foi onde ele atuou durante o nosso governo. Mas a gente precisa fazer algumas considerações sobre por que a gente chegou até aqui, o que nos levou. E aí eu vou fazer uma observação, é que existem alguns setores, né, da própria esquerda, durante os governos Lula e Dilma, eram muito duros conosco.
acho que faziam poucas mediações. Mas eu não acho que isso aí era de propósito, isso era ou era para crescer sobre nós, em cima de nós, essa coisa toda. Nós que eu digo quem estava no governo e tal. É porque eu acho que havia uma avaliação, do meu ponto de vista, equivocada, de que a democracia no Brasil estava consolidada. Chegamos até aqui, agora podemos radicalizar porque está consolidado. E agora nós podemos buscar os rumos do socialismo, da igualdade, dos processos, do jeito que a gente quer. Está na hora disso. O Brasil rumou para a esquerda, ou digamos assim, hegemonicamente o governo trouxe vários aspectos que a gente pode dizer que o Brasil mudou, mas não achava que a gente ainda estava engateando do ponto de vista dos valores democráticos. Não é à toa que a desconstrução, o golpe e o processo de desconstrução, ele foi avassalador. Então significa que essa democracia não estava consolidada. E eu vou dizer para vocês o seguinte: nessa luta imediata que a gente tem que travar contra o fascismo, eu vou dizer uma coisa para vocês, fazer uma pergunta também, incluindo inclusive o governo Lula, da qual nós temos orgulho de falar sobre vários pontos de vista. Você imagina que você transformar um país nas condições de temperatura e pressão do nosso, uma democracia bebê, onde a gente estava cuidando dela, ao mesmo tempo com uma burguesia insana, absolutamente desvairada pelo lucro, pelo poder, pelo dinheiro. Porque eu vou dizer uma coisa, olha, eu não conheci a burguesia de Fortaleza e nem do Ceará, não. Eu sou filha de classe média, por ali fiquei, porque tinha nunca fui classe média, como diz a Marina Chau, que aquela classe média que na verdade o sonho da classe média é só ser rico, né? Não tem, né? Infelizmente, né? O Marx já dizia isso, né? Eu nunca vi uma coisa tão perfeita e uma avaliação tão presente. A classe média, ela se juntava com a classe da operária, digamos assim, para falar em termos de forma marxista, ela se juntava com a classe operária para quando ela estava ameaçada em perder os seus direitos, mas na verdade que ela queria ser para ser rica. Então ela se comporta como alguém que tem os valores que essa burguesia tem. Então eu fui conhecer quando eu assumi o governo municipal. Comecei a ver gente empresária, fulano é empresário disso, fulano é empresário daquilo. Nunca me envolvi muito. Eles tinham muita crítica a mim como gestora, etc e tal, porque eu não era da turma deles, digamos assim. Mas eu respeitava, porque eu não estava governando sob o socialismo, eu estava governando no capitalismo, portanto, eu não podia de uma hora para outra dizer assim, vamos agora estatizar o lixo, a coisa do lixo. Menor chance de dizer um negócio desse. Mas, onde é que a gente poderia ir avançando dentro do processo para que a gente começasse a construir corações e mentes e aumentar a consciência política do nosso povo, pelo menos contribuir, né? Que aumentar, vamos dizer que seja um pouco arrogante. Mas como é que o governo poderia contribuir no aumento da consciência política do nosso povo, em especial o que menos tem? Não é brincadeira não, vou falar especificamente de Fortaleza. 41% do nosso povo de Fortaleza, não sei se a maioria sabe aqui, mas Fortaleza é a capital mais desigual do Brasil. E significa que a concentração de renda e o pequeno número de muito ricos e a imensa maioria, a nossa pirâmide, ela é completamente diferente de uma boa parte das pirâmides brasileiras em termos de estratificação social. Nós temos 41% que vive de 0 até um salário mínimo. Quando chega para 2, chega perto de 70% da população que vive com até 2 salários mínimos. Então a gente fica pensando, e aí não é só uma questão para a gente refletir também sobre a nossa atuação como esquerdas, como partido, etc e tal, mas também da gente pensar por que a nossa fala de empoderamento das pessoas, de empoderamento do humano, de empoderamento da diversidade, de empoderamento da questão racial, de empoderamento das questões dos preconceitos contra os que amam diferente do que está normatizado aí, por que essas pessoas
uma grande parte delas votou no Bolsonaro. Por que as pessoas se prestaram a serem antipetistas? Eu estou falando antipetistas, mas na verdade o que é anti-PT, em função do PT ser o maior partido do ponto de vista da referência social, ter governado, etc e tal, mas o anti-PT, gente, é anti-esquerda. Todo mundo sabe disso, né? Significa isso. Hoje eu tenho muita clareza, ainda mais porque tenho estudado, tenho me aprofundado na discussão sobre o fascismo, que, por exemplo, Bolsonaro não surgiu da noite para o dia. 2018, eis que surge o Bolsonaro. Bolsonaro é um desqualificado lá da Câmara. Assim, eu tinha pessoal aqui, tu devia estar, pessoal dos jornais aqui dizia, por que você não está polarizando com o Bolsonaro? Aí eu dizia, porque eu tenho preguiça. Assim, preguiça de polarizar com ele. Deixa a Maria do Rosário já faz isso há anos, eu acho que ela tem mais vontade, talvez mais disposição. Porque ele é tão, assim, é uma idiotização. Claro que não estou dizendo que ele é bobo, não tem nada de bobo. Mas era uma idiotização tão forte que eu tinha preguiça. É que eu vou olhar com um cara desse. O cara desse me chama de vagabundo, eu vou pra cima dele, a confusão tá criada agora. E quem é que ia sair na comissão de ética? Eu ia me botar pra fora. Com certeza, e assim, não dava nem vontade, porque ele assim, é raso demais. Ele não, toda hora que chegava, você fizesse qualquer pergunta num debate normal que a gente faz com a direita, pra lá e pra cá, o parlamento é um espaço disso, de você ter que aguentar todos os graus de maletação possível e imaginário, porque você está ali convivendo com colegas, etc. Então, é o espaço do debate, do parlar, mas eu tinha preguiça porque você dissesse duas coisas, que ele não soubesse o que fazer, o que ele fazia? Tira o soco e bomba. E aí acabava o debate. É que nem gente que a gente conhece aqui, eu digo assim, gente, tem gente que infelizmente, que nem o filho dele lá quando teve o debate, assim, na dúvida desmaia, aí pensa o que é que vai fazer, depois acorda de novo, aí começa de novo. Ele desmaiou do debate, saiu do debate, ele não sabe responder o que estava perguntado. Então assim, tem gente que faz isso, na dúvida desmaia, um desmaio básico, aí depois ressuscita para poder se recompor. Mas assim, é esse tipo de gente que nós estamos lidando, entendeu? É esse tipo de gente. Mas recentemente também um senador nosso fez a mesma coisa, na dúvida desmaiou, depois tornou e começou de novo. Então assim, né? Porque cada um vai ter seu modus operandi, e aí a gente está lidando até com esse tipo de coisa. Agora vai dizer para o povo lá, que é o povo, gente, o nosso povo, a maioria é um dia atrás do outro. Quando vem com essa, eu nunca vi tanta loucura naquela Câmara. As mulheres bolsonaristas, elas ficam assim, é uma brigando para ver quem é mais conservadora do que a outra. Eu nunca vi um negócio daquele. É assim, você pensa que a coisa tá... Eu vou te contar aqui uma para a Soraya, e que eu tenho contato, contei até para a direção estadual do MST, eu estive essa semana aqui, eu conversei com o pessoal, contei, porque é muito engraçado. É engraçado assim, para não dizer... trágico, porque é trágico, é engraçado porque você nunca viu um negócio daquele. Na CPMI das fake news, lá eu estava e tem um delegado que foi eleito aí na onda bolsonarista, eu nem me lembro do nome dele, porque para mim ele é tão significante, mas ele grita, quando ele pega o microfone, parece assim, você pensa, ai meu Deus, o que é que está acontecendo, será que ele está passando mal? E grita, aí ele pegou a palavra, gritou, um assessor meu, um companheiro que trabalha conosco, passou um print, isso ele gritando contra a CPMI. E ele, você olha, cara de índio, você vê o cara é índio. Só que nega tudo, se você vê assim, ele diz, a fala dele é desse jeito. Porque esse negócio aqui, eu fui delegado, não sei de onde, não sei de quê, eu não tenho problema com nenhum processo, eu sou de condenar, eu tenho nenhum processo contra mim com esse negócio de corrupção, essa coisa toda não. Eu posso até responder processo por tortura, mas por corrupção não. Primeiro começa logo assim, a fala começou logo assim, né? Aí você continua olhando o cara berrando lá. Isso nesse dia tinha ido todas as agências de checagem. As agências, a Lupa, não sei o que, as agências de checagem hoje, porque a debate sobre fake news, então estava o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, estava todo mundo representativo da imprensa, da dita grande imprensa nacional. Aí ele falou, fez o show dele, gritou, berrou e foi saindo. Quando esse assessor me passa o print era o que? Era a própria página do Facebook dele, que era só fake news. Aí ele me passa, e a última que ele tinha postado, no momento que ele estava sentadinho lá antes de falar, eu falei na hora, eu disse assim, esse deputado, ele estava saindo, esse deputado que acabou de falar, aí ele parou na porta da sala.
Antes de ir, para ouvir o que eu ia dizer. Por exemplo, acabei de ver aqui uma postagem dele, ainda deu uma piada. Obrigado por me seguir. Eu digo, não, deputado, eu não consigo nem dar conta da minha fala por essas redes sociais, que dirá a sua. Mas é porque me passaram agora uma informação aqui na sua. Por isso que agora eu estou entendendo que você luta contra a CPMI das fake news. Aqui dizendo, o senhor está dizendo que o Leonardo DiCaprio é o responsável pelas queimadas e pelo desmatamento que foi para mais de 100% agora, nesse mês, na Amazônia. Gente, vocês sabem o que o homem gritou de lá, berrou, louco, desvairado. E não foi não? E não foi não? Aí eu olhava e cada vez piorava mais. Eu olhava para ele assim, estado de choque. Ou você acha que só porque ele tem aquela carinha bonitinha dele, não foi ele que tocou fogo na Amazônia? Aí eu disse não. Aí eu só fiz olhar, não tinha o que dizer, né, gente? Como é que a pessoa vai dizer contra uma coisa dessa? Aí eu disse, aí eu olhei para o pessoal da... A única coisa que eu consegui murmurar depois de ouvir isso, foi olhei para o pessoal da empresa que estava todo presente, eu sou jornalista, né? Eu disse assim, vocês estão vendo como é que está aqui? E daí ele foi embora, etc. É desse jeito. Esse cara teve milhares de votos. E com e vou finalizar isso. E com uma singularidade. Uma boa parte dos que chegaram nos últimos dias, isso aqui um dia, só esse debate aqui caberia isso. Quando foi, para a gente entender, porque eu me aprofundei muito nisso, tenho me aprofundado muito. Onde foi que virou a chave no finalzinho do segundo turno e que levou esse povo junto no primeiro turno e no segundo turno depois. Se você ver os quase 60 deputados que o PSL tinha, né, que agora já começaram a brigar, esse ajuntamento, né, que é uma quadrilha, aquilo ali não é uma organização partidária. Mais de 90% deles não tinha nunca passado por um cargo público. Por isso que eu digo, vieram das trevas, dos esgotos, diretamente para a esfera pública. Então você imagina o que acontece. E finalizando, e concordando, eu acho que o Heber também, a dedo, selecionou a Nájila e a Soraya para fazer esse debate, assim embaixo de tudo que as duas disseram. Com maior ou menor intensidade, mas eu não sou de encobrir as coisas erradas quando elas estão, e nem muito menos e se eu estiver fazendo errado também eu tenho que dizer por que eu estou fazendo errado. Eu aprendi a fazer isso. E eu vou finalizar dizendo o seguinte. O desafio, resumindo, aí eu vou voltar para o meu papel, que eu acabei voltando aqui. O desafio colocado pelo momento atual, pela conjuntura, pelo chamado bolsonarismo e tudo que ele representa, pelas elites brasileiras de uma forma geral, exige da esquerda brasileira uma resposta global. A melhor perspectiva para nós é fazermos essa disputa global, porque nós estamos diante de um projeto de sociedade que eles querem construir, que é um projeto de civilização também, onde os valores humanitários, solidários, radicalmente fraternos, eles estão querendo destruir. E aí eu volto para o fascismo que eu estou estudando. No fascismo, uma das coisas que eles têm como máxima: destrua tudo que estava posto, para você reconstruir nas bases da sua imagem e semelhança. Então é um método do fascismo destruir todas as referências, tudo que está colocado, e dizer que aquilo nada prestava e começar a reconstruir. E hoje a gente tem que ter muito cuidado para a gente entender isso. E eu fecho dizendo o seguinte: portanto, como nós vamos fazer? O Lênin já fazia essa pergunta: o que fazer? Lênin fazia essa pergunta diante dos desafios. E aí eu vou dizer para vocês, pelo menos, as linhas gerais, digamos assim, o que eu acho que são coisas fundamentais. Contra o mercado, cada vez mais financiarizado, nós temos que nos contrapor à solidariedade. Contra a exclusão, uma ideia, um sentimento de inclusão. Contra o culto à ditadura, nós vamos participação popular e ampliação cada vez mais da democracia nos processos. Ao elogio da tortura, nós vamos contrapor a defesa da liberdade
e a radicalidade da defesa dos direitos humanos. Inclusive, fazendo coro com o que você está dizendo, é um absurdo que a gente tenha que conviver com a ideia, com a denúncia de que tem preso sendo torturado aqui no estado do Ceará. Isso não pode ser uma coisa que a gente naturalize, nem em nome de supostamente índices, diminuição de índices relativos a roubos, latrocínios, essa coisa toda, porque tem outras formas de fazer. Tem outras formas de fazer do mesmo jeito, que eu já governei e eu posso dizer isso com muita propriedade. E por fim, a intolerância, nós vamos contrapor o respeito, inclusive dentro da esquerda, às opiniões diferentes. Porque se diziam, professor, eu vou lhe dar um cutucão aqui. Se diziam, o PCdoB é porque é mais fechado, ele faz as brigas dele lá dentro, ninguém sabe. Mas assim, no caso, não é porque no caso do PT, né, eu me lembro que uma das críticas no começo, quando o pessoal surgiu, que uma parte dele veio do PT, outra não, né, já se juntou no processo, mas o pessoal dizia que o PT brigava demais. É muito grupo, é muito corrente, vocês vive se engafiando, não sei de que, porque tinha um pensamento diferente dentro da mesma linha. O pessoal tem um monte de corrente interna. Outro dia eu fui saber, eu nem sabia. Não, mas o fulano é da tal, ele se botando do quê? O quê? Não são mais do mesmo grupo, todo mundo saiu junto, cada um está para um lado, um grupo diferente. Que isso daí é para entender que a gente pode conviver com os contrários. Portanto, como eu falei, a intolerância, o respeito radical, inclusive ao posicionamento do outro. E por fim, ao ódio. Radicalmente nós temos que contrapor o amor fraterno, e dizer que ele existe sim, e é o que move nós socialistas, porque nós estamos na luta, num domingo aqui, fortalecendo o projeto do companheiro Herbert, ou simplesmente tirando o nosso dia com o nosso companheiro, com a nossa família, para estar aqui, porque nós amamos o mundo, a humanidade, a igualdade, a solidariedade. E é por esse amor, a gente não está aqui porque a gente odeia. Já pensou eu acordar odiando o mundo? Aí disse assim, eu vou ali, eu odeio o mundo. Aí eu disse assim, eu vou bem ali só para ajudar ali, para ver se a gente transforma alguma coisa. Não se transforma do nada com ódio. O amor ainda é também, como a verdade, revolucionário. Obrigada pela atenção. Muito